Fala pessoal, tá aqui novamente comentar um pouquinho sobre Manchester City, Watford, 8-0 do Manchester City para cima do Watford, maior vitória do Manchester City na história da Premier League. Essa rodada realmente está sendo a rodada das grandes vitórias, né? Hoje também, né, falei do United, né, do jogo do United, né, ou seja, a grande vitória do West Ham sobre o Manchester United. Teve, por que não, a grande vitória do Liverpool sobre o Chelsea hoje também, né, vitória muito importante. E também teve grande vitória de virada sobre o Arsenal. Então essa rodada é realmente das grandes vitórias. E essa talvez tenha sido a maior delas. 8-0 do Manchester City. Entrou com uma formação novamente bem normal do que a gente está acostumado a ver. O Guardiola ele tem essa capacidade, essa característica de mudar o elenco. Ele não tem exatamente ali o 11 ideal. Obviamente tem aqueles 11 que são realmente os jogadores os melhores, assim, o melhor que você pode ter para cada posição. Mas quando troca de peças, o time se mantém da mesma forma, né? Não perde nem ganha nada, então enfim, é um time muito importante nesse sentido. É um time de fato do aporte, né? O Fernandinho novamente jogando com o zagueiro ao lado do Otamendi, né? Porque o Stones também tá machucado, né? O Mendy jogando hoje como lateral esquerdo, pela lateral esquerdo titular, né? Enfim, essa vez sejam as maiores novidades. E com o Bernardo Silva jogando aberto pela esquerda, né? No jogo contra o Norwich já tinha apresentado esse comportamento, hoje novamente sendo escalado já jogando pelo lado esquerdo, com ponta pela esquerda e o Mahrez pela direita. Bom, eu sei, é muito complicado e a gente, né, sempre tenta, o certo seria a gente sempre avaliar as partidas sem levar em conta necessariamente o resultado para avaliar o desempenho de um time. Se você avalia o desempenho de um time, você não tem que levar em conta o resultado. E o ideal seria isso, só que com 8-0 é muito complicado comentar qualquer coisa que não seja 8-0, porque tudo fica muito, como um placar absurdo, essa regra onde a gente tem que comentar e avaliar como é que o time jogou, como é que as peças funcionaram, como é que o time se comportou mediante a estratégia adversária, fica tudo em segundo plano, porque em primeiro plano fica a goleada de 8-0, esse absurdo que foi, né? E talvez eu nem vou comentar aqui, geralmente quando eu comento, que é falando como é que se deu o jogo, eu quero mais comentar um pouquinho sobre como foi a partida como um todo, assim, a ideia do que foi a partida, né, e não discorrer sobre os minutos, né, o tal gol saiu em tal minuto, aí depois que teve um tempo de domínio, assim, vou falar um pouco mais sobre a ideia de jogo, a ideia de como foi o jogo, né, essa goleada ela foi construída apenas em 17 minutos, foi muito cedo e o City não precisou forçar tanto para construir. Foi mesmo, no jogo contra o West Ham, por exemplo, que foi um 5-0, não foi 8, mas foi 5-0, uma goleada absurda. E os gols até saíram de forma mais separada durante o jogo, mais espalhada durante o jogo, onde o City não precisou necessariamente botar o pé no acelerador para meter 5-0 no West Ham. O jogo contra o Chelsea, por exemplo, que é uma humilhação, que foi 6-0 no início desse ano, também as pessoas ficaram, talvez tiveram a impressão errada, quem não viu o jogo, de que o City amassou o Chelsea. Realmente, questão de resultados, de gols, amassou o Chelsea de fato. Mas o mais perigoso não, mais bizarro de lembrar daquele jogo, mais absurdo, é que ver que o City não precisou botar o pé no acelerador para fazer o 6-0 no Chelsea. E hoje foi assim novamente. Os 5-0 saem de forma muito natural, assim, com alguma dose ali de sorte, né? O gol de falta do Mahrez, que é o terceiro gol, ele é uma bola que desvia no zagueiro, né? O primeiro gol foi um gol realmente à la Manchester City, onde o Watford estava bem desatento no momento de bola parada. Depois a gente saiu uma jogada lá do jeito logo no início, assim, não tinha nem nada no minuto de jogo, ele sai a bola, cruza no meio e o Agüero aparece para concluir. E o Dawson acaba não prestando um pouco atenção no Agüero, o Agüero aparece atrás dele sozinho para concluir a jogada. Então assim, não foi necessariamente uma construção de placar que demandou muita, de fato, conseguir amassar, sabe, destroçar o adversário como a gente está acostumado a ver o Manchester City fazer. E o Watford adotou uma estratégia, né, até relativamente um pouco mais cautelosa, né, tendo a sua linha fazendo um 4-4-2, né, aliás, era um 4-2-3-1. Na verdade, era um 4-5-1, 4-4-1, mais ou menos assim. Com o Fouquet aberto pelo lado direito. Fouquet que é um lateral direito de formação, mas já jogou na segunda linha de meias, né? Mal comparando, como se fosse o Marcos Alonso jogando numa linha de 4 meias, mais ou menos assim. Esses laterais, que não são exatamente laterais de linha de 4, mas que podem jogar à frente também, mas não são exatamente jogadores ofensivos, meios construtores, digamos assim. Com o Deulofeu, que é esse cara de maior velocidade, qualidade técnica pro drible, jogando isolado, talvez buscando ali uma recuperação rápida, o City joga com linha alta, e com essa linha alta você conseguir incomodar, né, puxando em velocidade, tendo drible, tentando ganhar na corrida de Fernandinho ou Otamendi, incomodar nesse sentido. Foi até uma estratégia que fazia sentido, e era interessante se o City não tivesse vindo de uma derrota contra o Norwich, né,
e que provavelmente hoje seria eu já imaginei que isso aconteceria, que o City iria para cima, muito para cima do Watford, tentaria meter uma goleada, porque isso é bem comum no histórico recente do Guardiola, quando o time não consegue um resultado satisfatório no meio de semana, descarregar tudo na Premier League. Mas a gente não imaginou que fosse assim, né? O placar ter sido construído com tanta facilidade. O Watford até teve algumas chances, principalmente com o Deulofeu, aliás, unicamente com o Deulofeu, de conseguir alguma coisa, uma mais atrapalhada do Otamendi. Teve até uma ótima defesa do Ederson também. O Ederson, por acaso, por sinal, faz um ótimo início de temporada. Ótimo início de temporada do Ederson novamente, mais uma temporada que, ao que tudo indica, vai ser ótima temporada, grande temporada do Ederson com a camisa do Manchester City. Mas no todo é bem assim, o City, a goleada sai muito cedo com 17 minutos, como eu falei, não necessariamente que o City precisa amassar o Watford, porque realmente digamos assim, o City só passou a pisar o pé no acelerador mesmo depois que o 5 a 0 estava construído. Aí passou a construir mais aquelas jogadas do repertório que a gente sabe que o City tem, né? Até talvez um ponto negativo, se a gente pode dizer assim, porque todo mundo jogou bem, principalmente o De Bruyne. De Bruyne foi o cara da partida, se não me engano. Ele fez um gol, se não me engano, deu 3 ou 2 assistências. É absurdo. Também Mahrez foi muito bem, o Bernardo Silva fez o primeiro hat-trick da carreira dele no Manchester City, né? Absurdo jogador, jogando como ponta pela esquerda, se entendendo muito bem com o David Silva, principalmente no segundo tempo, até com a chegada do Angelinho, que entrou no lugar do Mendy. Aí eu falar, nos pontos negativos do jogo, eu acho que hoje, na minha opinião, foi o Mendy. Mendy parece que não consegue se encontrar com a camisa do Manchester City. Ele é um lateral que teoricamente tem que dar o apoio, a amplitude pelo lado. E realmente no primeiro tempo, nem no primeiro tempo, quando posterior aos 5 gols que o City marcou, quando passou a de fato amassar, que a gente fala em questão de desempenho, criação de jogadas e intensidade de jogo. Isso aconteceu após o 5 a 0, por incrível que pareça. O Mendy não conseguiu ser tão participativo assim, por isso que ele até sai para entrar do Angelino no segundo tempo, até porque realmente para dar rodagem pro elenco. Depois o João Cancelo entra, outro que fica bem apagado, não faz um bom início de temporada. O João Cancelo nos momentos em que ele entra com a camisa do Manchester City até agora. Bem verdade que não está tendo tantas oportunidades, entra no final dos jogos, mas não vem entrando tão bem a ponto de fazer diferença e chamar atenção não. Mas foi isso, né? E depois do segundo tempo, o ritmo igualmente igual ao do primeiro tempo, até ali mais ou menos uns 75 minutos, onde o time começa a cadenciar um pouco mais, mas continua chegando, não tinha mais aquele ritmo muito bom de se ver do Manchester City, que a gente pôde ver depois do 5 a 0, por incrível que pareça, até o período ali, como eu falei, de 65, 70 minutos, o time passa a cadenciar um pouco mais, mas criando naturalmente. Tem muito repertório o Manchester City, tem muita coisa de onde tirar, tem muita jogada, tem muita qualidade para criar jogadas. Tem um repertório enorme, tem um livro enorme de jogadas para criar o Manchester City. E principalmente hoje foi muito bom ver a dobradinha do Bernardo Silva e David Silva pelo lado esquerdo. Tem até a participação do Angelino bem positiva, sendo um jogador de mais aceleração pelo lado. Bernardo Silva e David Silva são muito habilidosos, a bola parece que gruda no pé deles. Eu acho o David Silva um jogador extremamente subvalorizado no mundo do futebol. Acho que ele joga muita bola. Ele, sinceramente, foi um dos meus meio-campistas favoritos há uns tempos atrás, porque eu acho que ele joga realmente muita bola, um baita jogador. E hoje realmente teve uma ótima atuação, se combinando com o Bernardo Silva também, que foi outro que foi absurdo, hat-trick. Que início de temporada já faz o Bernardo Silva, e que temporada passada ele fez. Grande jogador, e o jogo termina realmente dessa forma, 8 a 0. Não tem muito o que falar a respeito do andamento da partida, de um jogo que foi um absurdo, mas talvez os pontos a se ressaltar sejam esses. A facilidade com que o City construiu 5 a 0 em 17 minutos, e o quão estranho foi a gente ver que depois do 5 a 0 que o time começou a de fato impor o seu domínio técnico e coletivo sobre o time do Watford, que tentou ali ao seu jeito, não desistiu da partida em nenhum momento. O Watford não desistiu de jogar em nenhum momento, até o Quique Sanches faz umas alterações, bota o Pereira, bota o Sarr, até bota o Gray também no final, né, muda o esquema. O Sarr entra ali para jogar atrás do Deulofeu, o Roberto Pereira tá fazendo aquela função na ausência do Hughes, depois ele passa a jogar aberto, porque o Hughes sai, aí ele passa a jogar aberto pela direita, porque o Hughes saiu por ali, o Cleverley jogando um pouco mais aberto pela esquerda, isso mais um pouco a formação no segundo tempo. Sarr é um jogador que é muito interessante, mas infelizmente não conseguiu ainda deslanchar no Watford, né, ter uma boa atuação para deixar uma boa impressão, até porque o início de trabalho, o início de temporada do Watford é um pouco ruim no sentido de resultados, né, desempenho. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso antes da demissão do Ravi Gracia, né, falando geralmente que o desempenho do Watford é muito interessante, criava muito, mas hoje não teve chance, assim, ninguém teria chance hoje, talvez só o Liverpool pudesse bater de frente com o que o City jogou hoje, tá? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado.